Seja bem-vindo a mais um Storyland, eu sou o Eduardo Grego. E eu sou a Ana Grego. Muito bom, Ana, do que a gente vai falar hoje? Eu acho que hoje o assunto vai ser legal. Sempre é legal, né? Hoje o especial nós vamos falar sobre contos de Natal. Legal, vamos falar do Grinch, vamos falar do Klaus. Assisti Klaus esses dias de novo na Netflix, é muito bom. Merchan Netflix, ó, patrocina a gente. Não. Hoje nós vamos falar sobre Memórias Natalinas. Um conto, essa antologia a gente tem um episódio, um dos nossos primeiros episódios, a gente fez um episódio especial de Natal só falando dessa antologia que conta com um conto meu. E esse ano a gente tem outro lançamento do Memórias Natalinas 2, que também conta com outro conto meu. Então a gente vai falar sobre esses contos hoje. Show de bola. Vamos começar por onde? Estrutura? De onde veio? Ideia? Porque é assim, né? O pessoal que tá ouvindo a gente às vezes talvez não sabe, né? Pra fazer um conto, embora seja menor, né? Eu participo um pouco aqui do processo junto com a Ana. Quando você vai escrever, né? Parece que quanto menor, pior fica. Né? Muda algumas coisas, que você tem que fazer encaixar tudo, ter sentido. Né? Não é tão simples assim quanto parece, né? Não é tão simples, mas olhando em escala, entre um romance, né, que a gente fala que o romance é o formato, um romance que você conta com 400, mais uma média de 400 caracteres, 400 mil, né, caracteres, e um conto que você conta entre 10 mil caracteres e 12, que dá 5 páginas mais ou menos, para você estruturar o conto é mais simples, não vou falar que é mais fácil, é mais simples do que você estruturar um romance todo, né, de 30 capítulos. Então é como se você contasse uma história com começo, meio e fim em 5 páginas. Então aí que tá o desafio. Mas na minha percepção, assim, é um desafio você colocar tudo naquele pequeno espaço, mas você resolve tudo naquele capítulo. É como se você resolvesse numa cena só. Sabe a história? Eu acho que fica mais complexo tentar fazer. Eu gosto de falar um pouquinho mais, né? Vai ficando acho um pouco mais complexo. No começo, quando eu nunca tinha feito conto nenhum, eu achei a coisa mais difícil do mundo, né? Porque a ideia se espalha e tudo mais. Mas, às vezes, você quer explicar como é o cômodo, como é a cadeira, como é o personagem. E são coisas que, às vezes, não levam a história pra frente. Tem um negócio que a Meg Brusarosco falou pra gente lá, eu esqueci, é uma coisa show don't tell, né? Você mostra, você não fica contando demais, né? Então, ao invés de você ficar detalhando o cômodo, o ambiente onde o personagem tá, a gente tem que falar o que é importante pra história. Então, por exemplo, quando eu escrevi o Estrelas de Natal, que é o conto dentro dessa antologia natalina, o ambiente onde a personagem estava não era importante. Ela estava no ambiente da casa, num ambiente que tinha sala e cozinha, mas detalhar isso não era importante. Por quê? Porque não leva a história para frente. Eu tinha outras coisas mais importantes para contar. Então, se eu começo a ter essa visão, começo a tirar o que o pessoal, os novelistas chamam de gordura, né? Aquela novela tá com uma barriga, eles falam, né? Se eu começo a tirar essa gordura, assim, que não vai mudar a história, o conto começa a ficar mais objetivo, mais, ele segue mais coeso, ele flui melhor. Né? Então aí, só que demora, né, pra chegar nisso. É o meu primeiro conto, que é o Trem. O Trem. É um conto, dá um medinho, né? Dá um medinho, que eu participei de uma antologia e eram 10 mil caracteres. Como é que eu ia colocar toda aquela minha ideia enorme em 10 mil caracteres? Então foi bem difícil. Eu desconstruí algumas coisas, mas depois de um tempo, com técnica, eu passei a entender, cara, dá pra fazer em até menos. Né? Se você ainda não leu, né? Tá na Amazon, né? Tá na Amazon. Tem disponível na Amazon. É um trabalho muito interessante que tem aí do Trem. Se você entrar no Instagram da Ana Grega Autora, vai ter um trailer lá, né? Tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Muito bacana, procura lá. Vai rolando lá no Instagram, você vai encontrar lá. Tem uma lua verde, né? É uma lua verde. Tem a ver, bacana. Agora, pessoal, você tá curtindo o nosso conteúdo aí, não se esquece de inscrever no nosso canal do YouTube. Se tá nos acompanhando no YouTube. Se tá acompanhando no Spotify, ou seja, qual seja a sua plataforma de áudio, também nos siga lá, né? Dá uma força pro canal aí. Beleza? Solta a vinheta então, que tem muita história de Natal pra gente falar. Vamos lá!
Voltando, então, aqui a gente tá agora, Ana, falando sobre o ponto focal nosso aqui, que é o Estrelas de Natal. Os 2 contos, né? Um conto já foi publicado, o outro é fresquinho, tá saindo do forno aí, né? Que é o Memória Natalina 2, a antologia da Meg. Fala um pouco aí pro leitor, né? Quem tá acompanhando você. Como que foi que você fez para construir esse camarada, né? Qual foi o seu ponto de inspiração? O que ele pode sentir? Vamos por partes, né? Primeiro, como foi feito? Como você chegou a idealizar isso daí? Eu lembro que o Estrelas de Natal parte 1 foi de um jeito, Estrelas de Natal parte 2 de outra aí que vai estar saindo. Fala um pouco pra gente. O Estrelas 1, tava escrevendo a continuação do meu livro, né? Tava num processo bem imersivo. E aí veio o convite para participar dessa antologia, né? Só que assim, o prazo era muito curto. Eu tinha 2 dias para fazer o conto. Mas eu achei a proposta legal, achei a proposta interessante, porque assim, eu gosto de Natal, eu gosto de tema natalino, mas nunca tinha escrito nada sobre isso. Eu falei, acho que eu posso fazer alguma coisa legal, Aí sentei lá na minha mesa, conversando com o Eduardo. Aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer, né, tal, tem 2 dias pra chegar numa ideia, tal. Aí comecei a pensar e pensei, caramba, né? O que marca o Natal, né? Falei, presente. Vamos falar sobre presente. Eu gosto particularmente de presentear. Né? A primeira vez que eu fiz isso foi no meu primeiro emprego, quando eu tive a oportunidade de comprar presente, eu comprei para todo mundo. Nossa, eu fiquei mais feliz do que quando eu recebia presente. Então eu lembrei disso, né? Comecei a tentar lembrar das sensações que o Natal trazia. E aí eu lembrei, eu falei, caramba, presente, beleza, se eu comprar um presente hoje, qual é um símbolo do presente? Tal, entregador, Amazon, Mercado Livre. Comecei a ir por esse caminho, né? Aí o Eduardo foi me falando, tal, isso é legal, não sei o que foi. Aí a gente foi conversando sobre isso e eu lembrei, né, que das histórias de Natal eu sempre ouvi as histórias de Natal sobre os 3 reis magos que levam os presentes, né? No presépio, né? Tem sempre a construção dos reis magos lá com os presentes lá. E vieram esses 3 caras na minha cabeça. E eu pensei, e se eles fossem tipo entregadores da Amazon e tudo mais no Mercado Livre? Trazer pro tempo moderno, né? Uma narrativa que muita gente conhece. Vira e mexe, em vários lugares você tem a representação do presépio, né? Tanto que tem em shopping e tudo mais a representação do presépio, e estão sempre esses 3 reis magos lá representados. E aí eu falei, nossa, e se eles fossem tipo entregadores da Amazon, trazendo presente e tal? E aí partiu daí, né, o Estrelas de Natal. Então aí começou a nascer com vários aspectos. Eu falei, beleza, mas o que eles vão entregar? E aí começou a nascer. Só que para participar dessa antologia tinham mais 2 desafios. E os desafios eles permaneceram também nessa segunda edição, que era precisava de um narrador, e esse narrador não poderia ser humano. Ele teria que ser um objeto ou um animal. E eu falei, caramba, né? Eram vários desafios. O tempo, qual a história eu ia contar e quem seria o narrador. Em casa, a gente tem o dispositivo da Alexa, né? E a gente tem o dispositivo da Alexa e a gente conversa com ela, Alexa, colocar tal coisa, Alexa, colocar tal coisa. E tem alguns dispositivos de casa inteligente, né? Só que quando você trabalha na ficção e fantasia, você pode criar situações novas. Né? E eu trabalho geralmente na fantasia, nessa questão lúdica, né? Então eu falei, e se a Alexa fizesse um pouquinho mais do que ela faz aqui em casa, que aqui a gente tem um dispositivo que cuida da TV e tudo mais, mas e se ela fizesse mais um pouco? E se ela contasse a história dessa família que recebeu os presentes, né? E comecei nesse e se. E aí acabou nascendo Estrelas de Natal. Escrevi assim, numa noite, eu falei, nossa, acho que manda para revisão e tudo mais, né? Aí foi aprovado e eu falei, nossa, que legal. E tem uma pitada também de um pouco da minha história, né? Acho que é o que deixa mais verdadeiro, porque eu tentei trazer todas essas sensações de Natal, né?
não só um pedacinho, tem uma cena que é uma fala minha, uma fala pessoal minha. Mas tem outros elementos que eu trouxe de várias pessoas que eu conheço. Uma frase, uma situação de vida. Então, Estrelas de Natal, ele tem... Eu acho que ele é especial porque ele tem muita verdade dentro da narrativa. É bacana. Do primeiro foi de boa, né? Foi entregue assim às pressas e ficou mais ou menos? Não, né? Teve premiação também. Cadê? Produção, faz favor, pega os troféus. Vamos fazer um merchan do troféu também. Acabou vendo pela Insight, né? A editora premiou Estrelas de Natal. Foi bem legal, viu? Foi bem legal. Não dá pra ver direito, deixa os dois aqui. Muito bom. Foi bem legal. Ó, aí a brincadeira foi legal e partiu pro Estrelas de Natal, parte 2. Daí, o que tem de diferente? Esse é mais inédito. Então, Estrelas de Natal 2, por que tem esse nome, né? Porque eu quis... a visão... A Alexa, ela narra o que acontece com a família, com a esposa. A esposa, ela tá sozinha no Natal e o marido tá trabalhando longe dela. E ela tá lá sofrendo seus dilemas e tudo mais sozinha. E aí acontece a visita dos entregadores. Os entregadores diferentes, eles trazem alguns presentes para ela que podem mudar a noite de Natal dela, né? O marido dela tava longe, né? Aí eu fiquei pensando, né? E também quem ouviu, quem leu o texto, falou assim: nossa, mas e depois o que aconteceu, né? Todo mundo fica curioso, mas um conto, ele começa e termina ali, e a sua imaginação conta o resto para você. Você pode escolher o final, como aquela família terminou. Mas eu pensei, caramba, tem que fazer... Vou participar de novo da antologia esse ano, né? Foi tão especial participar no ano passado, com o Estrelas, e para mim foi especial. Eu falei assim, e se a gente olhasse pro lado do marido, que estava longe da esposa? Olha pro marido também. Olha pro marido, né? E eu falei que... E o marido é o Zé Luiz. E, nossa, e se a gente descobrisse o que aconteceu com o Zé Luiz lá longe, né? Porque ele tá longe, a gente tá... eu coloquei a Maria Fernanda, que é a personagem principal, que sofre os seus dilemas e recebe as entregas, os presentes de Natal. Ela tá em São Paulo e o Zé Luiz, ele tá em Belém. Do Pará. Em Belém, a gente tem um Belém aqui no Brasil, isso. Eu achei durante muito tempo que era lá que realmente Jesus tinha nascido. Eu também achava. Minha avó, ela mora lá no Pará, né? Eu achava que minha avó morava perto da onde Jesus nasceu, né? Eu falei, nossa, como criança pensa, né? Oh, meu Deus, que ilusão. Mas isso também foi uma coisa que somou também para a criação, né? Eu falei, preciso que o marido dela esteja longe. Onde eu vou colocar ele? Belém. Porque faz parte da narrativa do Natal, assim, né? Do presépio, dos Reis Magos, estrela e tudo. Então, todos esses elementos do presépio eu coloquei. E Belém, o marido estava longe. E estava bem longe, né? E eu falei, e se a gente soubesse o que aconteceu com ele? E se acontecesse algumas coisas interessantes, diferentes, esquisitas com ele também? Na mesma proporção. Aí, o Estrelas 2, eu coloquei esse nome, né? Poderia ter outro nome, mas para que... quem fosse ler o Estrelas 2 soubesse que tem o Estrelas 1 e falasse, deixa eu ver o que aconteceu com a esposa, deixa eu ver a história completa. Então é para gerar um pouco de uma explicação, né, o nome. Bacana. E os dois estão em audiolivros, né, também. Né? Tá, se não me engano, no Spotify, né? Depois a gente coloca o link. Aí isso, vai ter o link fácil. Aí, porque o Estrelas 1, ele vai ter a versão já na Amazon e também tem o audiolivro, que é uma experiência sensacional. Foi a primeira experiência minha de uma história contada, uma história escrita por mim, contada em áudio, assim. Ficou muito bom. É uma experiência, assim, muito, muito incrível, né? Foi feita pelo Pedro Branco e foi assim, ele fez um trabalho muito primoroso, ficou muito legal. E o Estrelas 2, ele vai também estar disponível em áudio e também vai ser uma experiência diferente. Legal, mas vai rolar uma surpresinha também, né? Depois a gente vai falar uma surpresa aí. Acompanha até o final. Vai ter uma surpresa. Uma surpresa. Tá, olhando pelo lado de quem vai ler, né? O que pode esperar? Vamos falar do Estrelas de Natal 2, que é a novidade. Quem já leu já o primeiro,
né? O que pode esperar do segundo? Vai seguir a mesma linha? Não vai seguir a mesma linha? Olha, sentimento, o que vai tentar trazer pro leitor? Deixa eu contar a situação, né? Que eu coloquei o Zé Luiz. Eu só coloco eles em enrascada. Todos os meus personagens. Autor aliás, né? autor, se você não coloca o seu personagem em enrascada... Então é isso que move a história, né? E a história do Zé Luiz é a seguinte. O começo da história dos dois, Estrelas 1 e Estrelas 2, é o mesmo. É a conversa entre o Zé Luiz e a Maria Fernanda. Só que em cada uma das produções dos contos, você sente quem tá no telefone, né? Então, no primeiro, é o Zé Luiz que tá no telefone e a Maria Fernanda, ela tá na cena. O segundo, você tá junto com o Zé Luiz e a Maria Fernanda que tá no telefone. E é a mesma cena no início. Só que depois parte para onde o nosso personagem protagonista parte para onde ele tá, a cena que ele está. Então o Zé Luiz tá dentro de um Uber. Tá dentro de um Uber procurando um lugar para ficar, porque tava tudo cheio na cidade de Belém. Então, ele estava procurando uma pousada para ele poder ficar e ele estava a trabalho lá em Belém. Então, ele foi obrigado a estar lá. Então, eu criei várias situações assim difíceis para ele e várias escolhas difíceis para ele. E, claro, que tem o fator fantasia também, o fator fantástico. Coisas vão acontecer com ele na beira da estrada que ele nem imagina. E, claro, que vai ter os nossos 3 amigos... vão trazer um presente pra ele também. Será que vão ser entregadores? Tem que ler. Será? Não sei. Como é que eles vão entregar na beira da estrada? Não faz sentido. Será que faz sentido? Não sei. Às vezes é fantasia. Às vezes a fantasia não precisa fazer sentido. Você só precisa plantar um pouquinho antes aquilo pra você não ficar, mas que coisa de doida é essa? Né? Então, mas ele vai encontrar... vai ter alguns elementos aí que também vão fazer ele mudar a jornada dele. Eu acho que o importante é falar que o conto, às vezes, em um conto, é uma cena. É um lugar. Então, eu desenvolvo, né, desse jeito. É uma cena, um lugar, e aquele personagem vai aprender alguma coisa, vai desaprender alguma coisa no início até o final da jornada. Então, a Maria Fernanda, ela começa de um jeito e ela vai terminar de outro jeito. O Zé Luiz é a mesma coisa. Ele vai começar de um jeito e, no meio do caminho, ele vai descobrir e vai terminar de outro jeito. Então, a gente faz uma transformação no personagem. Então, é isso que é legal no conto, né? Você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida. Claro que às vezes é mais difícil, mais desafiador, porque quem muda tão rápido assim? Mas, às vezes é a situação certa que faz a pessoa mudar, né? Aquela situação, em diferentes graus, vão fazendo a pessoa mudar, né? Então, esse é o encanto do conto, eu acho. Bacana. Então a gente pode ver que vai ser... dá pra esperar muita coisa. Aventura... talvez... Não creio que seja aventura, mas se você... mas conteúdo fantástico, sim. Conteúdo fantástico. Se você curte Natal, se você gosta de presépio de Natal, ou gosta de surpresas de Natal, coisas inesperadas, e até se você passa o Natal em família, é super legal. É uma experiência diferente. Teve quem riu, teve quem chorou. Então, é uma experiência diferente. A editora acabou de me mandar uma mensagem falando que ficou emocionante. O segundo. Aí eu não sei, né? Qual é a emoção que ficou. Então, diversas. Mas o importante, eu acho que pro autor é gerar algum tipo de emoção, né? Legal. E vamos lá. Onde que a gente vai conseguir encontrar isso aí? Estrelas de Natal 1, parte 1. Tá fácil. Estrelas de Natal, ele tá ou na antologia Memórias Natalinas, se você procurar na Amazon, tá lá. E tem uma seleção de contos super legais também de outros autores. Se você quiser mais de um conto que é narrado não por uma pessoa, mas por um objeto ou por um animal, está aqui. É um desafio muito legal e todo mundo mandou muito bem. Então, a gente vai ter contos de fantasia, contos de ficção científica, né? A gente vai ter romance, a gente vai ter até alguns contos de terror, todos conversando com o Natal. E também você pode procurar na Amazon o conto solo, Estrelas de Natal, ele tá lá também, publicado. Aliás, eu gostei pra caramba da capa, ficou muito legal. Então ele vai estar disponível lá
na Amazon ou no Spotify também, se você quiser ter a experiência de ouvir a voz da Maria Fernanda, dos entregadores. Escute com fone. Escute com fone. Fica bem melhor. Bem sossegadinho, assim, porque é uma experiência muito legal. Show. O Estrela Parte 2. Estrela Parte 2, ele vai estar disponível no canal do Spotify da Insight Editorial, junto com os outros contos também. E especialmente, para comemorar o lançamento do Estrelas 2... Mas você vai falar da surpresa agora, então. Sim, para comemorar o lançamento do Estrelas 2 e também da antologia, né, Memórias Natalinas 2, que está numa capinha super bonita, azulzinha. O Estrelas 1 vai estar gratuito na semana do Natal na Amazon. Então, se você tem a curiosidade de ler, de saber do que se trata, quais são as grandes surpresas que essa história reserva, vai lá, dá uma visitada na Amazon e aproveita, tá? Gratuito na semana do Natal. Oportunidade, presente de Natal é pra quem gosta de ler. Pra quem gosta de ler. E depois não perde a oportunidade de acessar o audioconto, né? O audioconto no Spotify. Vou deixar todos os links aí pra você aproveitar. Maravilha. Então, eu, Eduardo, desejo a você que está nos acompanhando aí um ótimo Feliz Natal, um ótimo final de ano. Tudo de bom, tudo de melhor que aconteça contigo. Isso aí. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Mais. Abraço. Beijo.